Malaquias, capítulo 2, versículo 7, diz-nos assim as sagradas letras: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Que Deus nos abençoe. Irmãos, ser pastor é um privilégio, e como pastor nós somos vistos como ministros do reino de Deus. É uma responsabilidade que vocês não imaginam. Primeiro porque quando Malaquias diz que o sacerdote deve guardar o conhecimento na sua boca, isso nos dá uma responsabilidade de pensarmos que nós somos dispenseiros daquilo que não é nosso. O evangelho não é meu, a mensagem não é minha, eu sou apenas aquele que recebe a mensagem e entrega, e eu devo fazer isso com total responsabilidade. Por quê? Porque eu vou dar conta daquilo que ensino, daquilo que falo e daquilo que faço. Então, o nosso mundo hoje está carente de liderança e de pessoas que conheçam verdadeiramente as Escrituras. Aquele homem que tem a habilidade de que, quando Paulo escreve a Timóteo, diz que ele deve manejar bem o quê? A palavra. E hoje nós vemos um mundo que é mais fácil você colocar um banquinho, uma luzinha em cima de você, e você ficar contando certas histórias, falando frases de efeito para as pessoas, e as pessoas vão achando que você é um baita teólogo, que você conhece muito de teologia, que você tem intimidade com Deus, e na realidade não é isso. Quando Malaquias diz que esse homem deve guardar conhecimento nos seus lábios, significa que esse homem tem que ter, além de intimidade com Deus, ele tem que ter capacidade de, sobretudo, interpretar textos. Por que interpretar textos, irmãos? Deus não trabalha dessa forma. Seria muito bom se eu pudesse chegar aqui, pegar o pastor Dinei, colocar ele de joelho, impor as minhas mãos na cabeça dele e passar tudo que eu sei para ele. E seria muito bom se ele pudesse fazer o mesmo, passar aquilo que ele sabe para mim. Nós estaríamos completos. Não é assim que funciona. Tá? Guardar conhecimento requer o quê? Estudo. Aí às vezes eu vejo certas pessoas sem nenhum conhecimento, sem nenhuma habilidade, dizendo que o pastor não precisa estudar, porque Deus dá tudo, está tudo nas Escrituras e assim vai. Não é verdade, querido. Quando o apóstolo Paulo ele vai trabalhar ali mais precisamente a liderança da igreja em Éfeso, ele está em Mileto, e de Mileto ele mandou ir a Éfeso buscar os presbíteros da igreja, e ele ficou 3 anos ensinando aqueles homens. Por que Jesus separou aqueles 12 e trabalhou os 3 anos com ele de ministério? Ensina, tá? Quando mesmo Paulo vai falar sobre os dons espirituais em Efésios capítulo 4, ele vai falar de pastores e mestres, né, que são dados por Deus. Então é um privilégio, a escolha é divina, mas é uma responsabilidade extremamente penosa. Não é fácil, principalmente nos dias estressantes como o nosso. Agora, quando nós olhamos mais intimamente para dentro da igreja, ele é visto como uma pessoa especial, ele é amado, e nós, claro que gostamos disso, entendemos isso, mas quando ele prega demais, o que o pessoal diz? Quando demora, diz: poxa, o pastor hoje tomou chá de língua de papagaio, né? Falou demais hoje. Quando ele é um pouquinho mais duro, diz que ele está estressado, né? E por aí vai. Quando ele é muito brincalhão, é gaiato, é palhaço, né? Quando ele chega com a cara fechada, o cara é turrão, tá? Né? Por aí vai. Agora, quando nós olhamos para o Apocalipse, as igrejas do Apocalipse, elas vão nos mostrar que ele é o anjo da igreja. Como é que essa figura do anjo? Não é que ele seja um sujeito perfeito, né? Não, ele é o anjo no sentido de ser o mensageiro, que é o que Malaquias diz. Tá? Ele recebe da parte de Deus
Ele é um dispenseiro de algo que não é dele. Ele vai lá, abre essa dispensa, ele retira daqui e ele aplica para o povo. Ele é o mestre que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4, né? Deus deu pastores e mestres. Esse mestre, para que ele exerça bem a sua função, é necessário que ele esmere-se no aprendizado e também no ensino. Não é só o aprendizado, o ensino tem que ser dado, tem que ser praticado para que haja habilidade. Quando o pastor Adinei estudou no IBBA, uma apostila que ele recebeu sobre a homilética, diz lá que tem 3 coisas essenciais no ministério: o dom e o talento que é dado por Deus, o conhecimento que provém de estudo e a habilidade que vem com a prática. Ele nem lembrava mais disso. Se não fosse eu lembrar ele, né? Pastor João Pai que deu. Rosivaldo também não lembrava mais, Domingos também, Tamar, não lembrava. Eu tenho que estar lembrando eles essas coisas. Então, ele precisa desse ensino para habilidade e também para o aprendizado. Ele é aquela pessoa que o Senhor se dirige nas igrejas do Apocalipse. O Senhor não se dirige a nenhum diácono, o Senhor não se dirige a nenhum membro especial, a ninguém com uma capacidade maior dentro da igreja, seja ela financeira, seja ela intelectual. O Senhor Jesus se dirige a ele. É ele quem recebe a palavra do Senhor Jesus para passar para a igreja. E observem que Jesus diz assim, em todas as cartas, Jesus diz assim: eu tenho, porém, contra ti, é contra ele. Por quê? Porque ele representa o povo diante de Deus. É nesse sentido de ser o anjo, de ser o sacerdote do Antigo Testamento. Além de receber a mensagem, passar para o povo, ele também representa o povo diante de Deus. Então é a ele que o Senhor se dirige às igrejas do Apocalipse. É ele quem põe à prova os falsos apóstolos. Ou seja, de imediato, quando a coisa começa a acontecer errado dentro da igreja, é ele que tem que tomar a iniciativa, é ele que tem que ir para a linha de frente, colocar à prova, testar, ver o que está acontecendo, trabalhar para que as coisas entrem em ordem. Ele é quem primeiro consolida aqueles que estão para morrer lá na igreja de Sardes. A igreja de Sardes tem uma parte que está morta, a outra parte está passando por dificuldades. Então ele tem a responsabilidade de quê? De restaurar. Ele tem a responsabilidade de amparar, de cuidar, de zelar, de alimentar, para que aquela ovelha não venha a passar mais dificuldades, não venha a adoecer e a morrer. Agora, ele, apesar de tudo isso, ele é tão frágil quanto os demais irmãos. Ele também peca, ele também tem suas necessidades, e ele também é um ser como todos nós. Ele também adoece, e principalmente hoje, eu não sei se vocês prestaram atenção, que graças a Deus parou, mas nós tivemos um período aí, não sei se foi 2017, que nós tivemos suicídio de pastores aí à vontade, um atrás do outro. E aí o que aconteceu? Isso chamou a atenção para que esses pastores tivessem um cuidado maior com eles. Estou lembrando da Cláudia, a irmã lá da igreja Tabernáculo do Senhor, que uma pessoa disse para ela que a academia hoje não é luxo, nem é necessidade. A academia não é estética, é saúde, é necessidade. Então é possível que esses homens começaram a se cuidar mais, né? A zelar mais pela saúde. Quem trabalha nesse ramo, né, do ensino, do aprendizado, corre sérios riscos de desenvolver câncer de cérebro. Muitos pastores morrem no mundo de câncer de cérebro, muitos são afetados por depressão, inclusive o que vos fala. Agora, é necessário que tenhamos o quê? Conhecimento, que tenhamos a responsabilidade de nos cuidar. Então, graças a Deus parou, as igrejas começaram a orar, começaram a cobrar mais de seus pastores, e o suicídio parou e diminuiu. Agora, se por um lado ele é aquele que aparentemente deve ser forte, ele também é frágil. Ele deve de fato cuidar, guardar e proteger o rebanho, mas o rebanho também tem o dever de
cuidar dele, de proteger ele. Geralmente, nós só queremos ser visitados e assistidos, mas nós não visitamos e não assistimos. E isso é uma prática comum até nós. Eu só vou na casa da Carla quando convida para comer uma carne. Se ela não convidar, eu não vou, né? Porque tem outras casas para visitar. Claro que eu estou brincando, né? Então, irmão, se Deus colocou essa liderança aqui, é dos lábios dessa liderança que o povo deve buscar conhecimento. Onde é que nós estamos indo buscar conhecimento hoje? Na internet. E o que tem de bobagem na internet, que tem de gente por aí que falando coisa que não sabe discernir a mão direita da esquerda. Então ele é um homem especial, mas ele não é um super-homem, ele não é um super-crente, ele é um pecador como todos os demais. Eu citei para vocês o trabalho deles aqui na igreja, nas igrejas do Apocalipse. Ele resiste, ele enfrenta, ele está na linha de frente, ele apoia, ele ajuda, ele consolida, mas também ele é quem primeiro mostra fragilidade em determinadas situações. Primeiro, ele é quem primeiro esfria em Éfeso. A igreja em Éfeso, ela se tornou uma igreja puramente confessional. As pessoas faziam o trabalho, é uma igreja elogiada, mas eles faziam de forma desapaixonada. Diferente de nós aqui, a gente faz a coisa com alegria, com prazer, com amor, com afinco, né? Nós gostamos de estar juntos, comer juntos, ainda mais quando tem sopa. Eu tenho notado que quando tem canja, os irmãos vêm mais para o culto. Não sei porquê, esses cafés da manhã com canja, né? Mas ele é quem primeiro esfria em Éfeso. Então, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Abandonou aquele primeiro estágio, aquele primeiro momento, aquela alegria da salvação, de fazer o serviço, dedicação, fazer as coisas, né, com abnegação. Então ele é quem primeiro esfria, e no que ele esfria, o povo também esfria. É ele quem tolera os discípulos de Balaão em Pérgamo. Tem lá os discípulos de Balaão que estavam em Pérgamo, que estavam sendo dirigidos, que estavam seguindo a doutrina de Balaão, e ele acaba tolerando esse pessoal lá, né? Não confronta esses discípulos de Balaão, não confronta a doutrina de Balaão, ele deixa simplesmente a coisa acontecer dentro da igreja. Quando olhamos para a igreja em Tiatira, ele permite que Jezabel ensine e seduza os irmãos. Ele poderia ter confrontado, poderia ter colocado um ponto final nela, mas não, ele deixa, simplesmente a coisa vai e cresce. Os irmãos estavam sendo seduzidos, estava começando a haver um estado de prostituição praticamente dentro da igreja, e é ele quem permite, mas ele é então visto como o anjo da igreja, um mensageiro que tem suas falhas, que tem suas imperfeições. Por quê? Porque ele é um homem pecador como todo outro. Ele tem as suas imperfeições. A única coisa perfeita que ele tem nas mãos é a palavra de Deus. Então, esse evangelho que é perfeito, ele é pregado por homens imperfeitos. A palavra de Deus, que é viva e eficaz, é pregada por seres humanos que morrem, que adoecem, que fragilizam, mas nós não podemos esquecer que ele é o mensageiro do Senhor. A palavra de Deus vem para ele tem o dever de ir na despensa espiritual, retirar aquilo que é necessário para a vida do povo, alimentar o povo. Ao mesmo tempo em que ele se alimenta, em primeiro lugar quem recebe a mensagem é ele, depois ele passa para o povo, e nesse processo, né, de receber, passar, ele também cresce no meio do povo como um processo de retroalimentação. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz assim: olha, há muito desejo ver-vos, para que reciprocamente sejamos confortados pela presença minha e vossa. Quer dizer, o apóstolo Paulo ele tinha muito que ensinar, era um homem fantástico em termos de conhecimento. Ele diz: olha, eu vou aí, eu tenho muito para dar para vocês, mas também eu quero receber. Receber o quê? Receber calor,
receber carinho, receber amparo, receber aquele feedback de que as pessoas estão entendendo a mensagem, estão sendo alimentadas, estão crescendo na mensagem. E esse homem também, ele deve ser aquele que aqueles que estão em volta dele devem ser desafiados para a liderança. Quando nós olhamos para a igreja em Atos, no capítulo 2, os líderes começaram a surgir ali naturalmente. Os apóstolos estavam lá, eles ensinavam, eles doutrinavam a igreja, e a igreja crescia na doutrina dos apóstolos, ao mesmo tempo que vai ali começando a crescer, desenvolver, a liderança vai surgindo, o evangelho se espalha. Quando nós chegamos em Atos, com a igreja de Antioquia, vocês olharem lá na igreja de Antioquia, tinha líderes lá, tinha gente capacitada, tinha mestres lá, tanto é que Paulo e Barnabé estavam sobrando. Vocês imaginem uma igreja onde tem Paulo e Barnabé que estão sobrando. E aí Deus vai lá e diz: não dá para vocês ficarem sobrando aí com tanta gente do lado de fora precisando ouvir. E aí é que entra esse papel da igreja. A igreja recebeu, a igreja tem como se manter, a igreja tem, dá para sair um outro para poder fazer esse trabalho também, de consolidação, de alimentação, de crescimento espiritual para a vida dos outros. Então, Paulo e Barnabé estavam sobrando. O que o Espírito Santo faz? Separa os dois e bota eles para fazer a obra missionária, que a igreja continua lá em Antioquia. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, que Ele continue a nos dar sabedoria, entendimento, sobretudo discernimento, porque os dias são extremamente maus, para que possamos levar para vocês a sã doutrina em confronto com essas coisas que estão acontecendo no mundo. Porque o apóstolo Paulo disse: olha, não vos conformeis com esse mundo. Quer dizer, não conformar é não tomar forma, não ter a forma do mundo, né? Recebi um artigo essa semana que a igreja presbiteriana, acho que é ortodoxa, ou é renovada dos Estados Unidos, agora começaram a ordenar mulher lá à torta e à direita, e ordenaram também, já tem ordenação de pastores homossexuais. Essa é uma tendência, tá? No Canadá já tem um grupo lá que já estão crescendo as chamadas igrejas da inclusão. Irmãos, pasmem, o nosso mundo está cada vez mais horrível, né? Tem uma lei que está começando a tramitar no Congresso, não sei se vai, eu espero que não seja aprovada, mas que agora o negócio está tão sério, né, que se você até olhar para uma mulher, a mulher achar que você está olhando, se ela entender que você está achando para ela, olhando para ela segundo as intenções, ela faz um boletim de ocorrência e você já está em cana, acabou. Então o nosso mundo está ficando extremamente perigoso, está ficando difícil, né, viver. Vocês sabem que isso é só coisa dos nossos dias? Não. Os cristãos do primeiro século, né, eles foram chamados também de homossexuais. Por quê? Por causa da saudação que eles faziam. Os irmãos se beijavam, saudavam uns aos outros com ósculo santo. E isso deixou de ser comum na nossa sociedade. Mas como foi que Judas identificou Jesus? Um beijo, que era comum entre eles, né? O que Judas está dizendo? Não, eu vou beijar, porque é comum, ele não vai perceber que eu vou beijar ele. Ele está achando que Jesus era algum bobo, né? Foram chamados de canibais. Por que foram chamados de canibais? Porque comiam o corpo e bebiam do sangue do Senhor Jesus Cristo. Perseguidos. Então, nós precisamos de novos pastores, de velhos pastores, para uma nova realidade. Por que de velhos pastores? Porque os novos já saem contaminados com essa filosofia de esquerda. São os velhos que ainda mantêm os bons costumes, a tradição, a sã doutrina, e são esses velhos que devem formar os jovens, para que esses jovens deem continuidade ao trabalho do Senhor nesse campo, que não é um campo jogado fora. Os campos estão brancos, mas esse campo tem um Senhor, tem um dono, que é o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe.